Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma quinta-feira de Conversas Iluminadas. Antes de tudo, passando um recadinho para vocês, mais diretamente ao pessoal que é lojista e vendedores de produtos de iluminação. O CONAI está produzindo um material novo para esses profissionais, para que possam alavancar suas vendas, para que possam se capacitar de uma forma melhor. Então, para quem se interessar, chama nesse WhatsApp que está aqui embaixo que vocês vão ter maiores informações. Bom, hoje a gente está com uma proposta um pouquinho diferente dos outros vídeos que a gente já postou aqui. A gente trouxe para conversar com a gente um iluminador cênico. Ele é o Paulo César Medeiros, mais conhecido como Paulinho na área de trabalho dele. E a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a atuação no teatro, sobre o livro dele, que eu tenho aqui comigo também. A gente já vai puxar um pouquinho esse assunto. Oi, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, Johanna? E aí? Muito obrigada. Antes de tudo, queria agradecer a tua presença. Obrigada por estar aqui com a gente. E também, antes de ir para qualquer outro assunto, conta um pouquinho mais de você, da tua trajetória. Eu já sou iluminador de teatro há 35 anos, né? Eu sou praticamente da terceira geração de iluminadores cariocas, né? O Jorginho de Carvalho foi o primeiro iluminador registrado no Brasil. Depois ele teve como discípulos dele, né? Aurélio de Simone, Luiz Paulo Neném, Maneco Kinderé. E eu já sou um discípulo do Aurélio, ou seja, eu já venho logo nessa terceira leva de iluminadores, assim, da minha geração tiveram vários outros iluminadores, Cari Lage, Cláudio Neves, Samuel Betts, uma série de iluminadores, mas eu realmente, assim, participei muito do início, né, da formação da iluminação profissional no Brasil. E isso significa um monte de coisa, significa todas as conquistas, né, significa as várias lutas que a gente teve que travar de toda espécie, desde você ter um sindicato com diárias de técnicos reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, até a questão do crédito do iluminador, que na minha época o iluminador tinha que brigar pelo crédito, sair junto com o cenógrafo e figurinista, horário de trabalho, que normalmente jogavam o iluminador para a madrugada, o horário que sobrava, não tinha ninguém queria ficar com esse horário, as pessoas da luz trabalhavam nesse horário. Então foram uma série de conquistas que eu fui vendo acontecer. Hoje em dia, quando eu vejo essa quantidade enorme de novos iluminadores, né, de novas iluminadoras, que a gente tem uma quantidade enorme de grandes iluminadoras já atuando no Brasil, é muito emocionante, assim, porque realmente assim, em 35 anos a gente mudou a história da iluminação cênica profissional no Brasil. E a minha formação, eu primeiro fiz faculdade de comunicação social, na verdade, aquela velha história de que a gente não quer dar tristeza para o pai da gente, então a gente não faz teatro, a gente vai fazer uma outra coisa. Mas depois de 3 anos na faculdade, eu entendi que o que eu queria mesmo era fazer teatro, aí fui fazer o Unirio, aí fiz a faculdade de licenciatura em teatro, e agora, aos 55 anos, resolvi voltar para a faculdade, estou fazendo bacharelado em teatro na Cal, que é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro. Caramba, que legal. Voltei para os bancos escolares e tal. E aí, durante a minha vida, como não havia nenhum tipo de curso de iluminação, eu trabalhei com a Aurélio só durante 1 ano, eu tive uma ideia, que era criar dentro da minha empresa, que é a Artlight, um curso, uma formação um pouco autodidata. Então, o que a gente fez? Eu estudei um pouco sobre a grade curricular das faculdades americanas, europeias e tal, e comecei a tentar formar uma grade de ensino para os técnicos e iluminadores que trabalhavam comigo. Então, a gente tinha aula de tudo. A gente fazia aula de cenotécnica, aula de elétrica, de eletrônica, a gente chamava pessoas da área de teoria, então a gente teve aula de história da iluminação, história do teatro, enfim, a gente cenografia. É quase uma graduação. Gente de figurino. A gente fez uma graduação informal dentro da empresa, e graças a isso, muitos iluminadores saíram de dentro da Artlight, né? Hoje em dia tem muita gente no mercado que veio desses grupos que foram se formando de iluminadores, né? Alguns iluminadores começam a trabalhar como técnicos, né? Operadores de canhão, montadores de luz, operadores de luz, e aos poucos eles vão se formando como iluminadores e começam a ter as suas carreiras, e vão de alguma maneira virando parceiros da própria empresa, né? Meus parceiros de vida, de trabalho e tal.
Mas foi um pouco assim. E isso aconteceu com eles e aconteceu comigo também. Eu fiz esses cursos um pouco para me formar e aproveitei para formar esse grupo de iluminadores. Aí eu estudei direção de fotografia de cinema, fotografia estilo, e fui criando essas lojas. E fiz vários cursos teóricos, né? Com a ideia de que você, para fazer luz, na minha cabeça, né? Eu acho que de uma forma geral é bem fácil de entender isso. Você precisa ter mais ou menos a mesma formação teórica do diretor, né? Assim como um cenógrafo, um figurinista, né? Uma pessoa da área de criação teatral, ela precisa poder falar de igual para igual com a direção, ela precisa entender de dramaturgia, ela precisa entender sobre a história do teatro, ela precisa ter as mesmas referências que a direção tem, porque é dessas referências, é dessa troca artística que vão nascer as conversas, as trocas, as criações, as linhas de pensamento artísticas que você vai seguir. E aí fui fazendo vários cursos teóricos também durante a minha vida, com vários professores de história, de filosofia, de sociologia, e fui construindo essa formação, que acaba sendo uma formação múltipla, porque a iluminação ela tanto precisa de uma formação teórica quanto de uma formação técnica. É uma profissão híbrida, né? É uma arte técnica, né? Então, é muito importante que você estude dos dois lados, você se prepare para saber operar, saber conduzir a melhor mesa de luz, mas, ao mesmo tempo, você tenha a tua formação teórica, né, forte. E é isso que vai fazer esse equilíbrio para o trabalho do iluminador. Sim, e é interessante também poder comentar com o pessoal que o que você já comentou comigo um pouquinho, que você tem um certo conhecimento de iluminação arquitetônica, você até estudou isso agora durante a pandemia, né? Foi. Então, a gente não trouxe até aqui um iluminador para... Antes de tudo, também eu gostaria de falar, para quem pensa que iluminação cênica não tem relação nenhuma com iluminação arquitetural, está muito enganado. E eu pude conferir isso com o teu livro. Até então, eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa relação. Então, realmente tem muita... Agora que você estudou um pouquinho da iluminação arquitetural, você também pode falar um pouquinho disso para mim, dessa comparação entre as duas áreas? Logo eu dei muita sorte, assim, porque logo no início da pandemia, eu decidi que eu não ia ficar abatido com a pandemia, porque essa pandemia, ela de alguma maneira veio para colocar a gente à prova de várias coisas, né? E uma delas é a nossa própria capacidade de paciência, de concentração nas coisas que importam e na nossa capacidade de reinvenção e tal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou criar um grupo de estudos. E aí, com essa mesma turma, que eu estava falando agora, ou seja, os profissionais de iluminação que trabalham comigo, nós criamos um grupo de estudos de iluminação arquitetural. Aí nós fizemos umas 10 conversas, 12 conversas com arquitetos, com iluminotécnicos, e um grupo menor fez um curso longo com um professor de iluminotécnica de uma das faculdades aqui do Rio de Janeiro, o Rafael Resplandes. E eu fiquei completamente apaixonado, porque, na verdade, quando você sai do palco, tudo é arquitetura. Tudo é arquitetura. A luz da plateia é arquitetural, a luz do hall do teatro é arquitetural, a luz do corredor do shopping é arquitetural, a luz da fachada do shopping, do monumento que está em frente ao shopping, a luz da rua é arquitetural. Então, você entra num universo gigante em relação à iluminação arquitetural. E eu sempre fui muito resistente, porque como eu sempre trabalhei muito com iluminação cênica, eu nunca tive tempo para pensar em iluminação arquitetural. E tudo que a gente teve agora durante essa pandemia foi tempo. E aí eu pensei muito, estudei muito, vi muita coisa, fiquei completamente apaixonado e estou criando agora um grupo de trabalho para iluminação arquitetural voltada especialmente para o urbano. Então, a gente está já se voltando para iluminação de igrejas, de patrimônio histórico, de monumentos e tal. A gente está muito focado nessa área que é a minha paixão em iluminação arquitetural. É a minha vontade de trabalhar nessa área. Mas em relação ao... Caramba. Fala, desculpa. Não, achei realmente muito interessante saber desse post teu. E foi incrível. Assim, os nossos professores
foram incríveis. Os arquitetos que conversaram com a gente eram de vários segmentos diferentes, então a gente tinha arquitetos voltados para interior, arquitetos voltados para o urbano, arquitetos voltados para iluminação a LED. A gente chegou a trabalhar, ter aula, aliás, com um arquiteto que estava se especializando em iluminação de hospitais, porque eu perdi meu pai agora em janeiro, e uma das coisas que eu mais percebi dentro do hospital, dos muitos dias e noites que eu passei lá dentro, é que a luz do hospital te tira a noção do dia e da noite, e como isso faz mal ao doente, né? Então, ele está trabalhando com a coisa do círculo arcadiano nos hospitais, de você fazer com que a pessoa que está acamada, ela perceba a passagem do tempo, porque a passagem do tempo, ela move o nosso organismo, o nosso organismo lida com essa luz. A gente está acostumado a lidar com essa luz de uma tal maneira que a ausência dessa mudança causa na gente uma sensação de paralisação do tempo. Então, é muito comum nos doentes eles terem surtos, ou eles falarem coisas sem sentido, porque eles não sabem direito mais onde eles estão, esse certo atordoamento característico dos hospitais. Afeta a saúde mental de qualquer pessoa, né? Total, foi um mergulho, assim, numa área muito rica, sabe? De muita humanidade, assim. Mesmo os arquitetos que nos falaram sobre as iluminações dos interiores das casas e tal, sempre havia uma dose muito grande de um pensamento sobre as pessoas que iam habitar aquela casa, sobre o humano, sobre como a luz pode afetar o cotidiano do humano. Então, quando eu te escuto falar sobre essa relação da iluminação cênica com a arquitetura, eu acho que a gente tem dois pontos assim muito fortes dessa relação. Um é a própria história da arquitetura no teatro, ou seja, a arquitetura sempre teve teve de braços dados e voltada para o teatro de uma forma evolutiva. Ou seja, muito do que aconteceu na evolução do espaço teatral tem a ver com a evolução da história da arquitetura. Muitos dos primeiros cenógrafos, principalmente a partir do século XVII, eles eram originalmente arquitetos. Muitos dos pintores das telas cenográficas eram pintores já renomados, pintores que já eram conhecidos. Então, o teatro sempre foi, principalmente a partir do século XVII, e muito a partir do século XVIII, XIX e XX, um espaço de encontro de várias artes. E entre essas várias artes estava a arte da arquitetura, que é uma arte, né? Por mais que a gente pense na arquitetura tecnicamente, a arquitetura sempre vai ter um pensamento humano e artístico sobre a forma, né? Então, os primeiros prédios, por exemplo, de teatro, eles eram debatidos, eles eram pensados entre encenadores e arquitetos. Tem uma coisa até que eu citei para você ontem no nosso papo, que foi o Wagner, né, o grande compositor Richard Wagner, que era também um grande homem da cena, um cara que revolucionou a cena. Só para você ter uma ideia em relação à iluminação, o Wagner ele foi o primeiro a apagar a plateia. E apagar a plateia era uma coisa que já vinha se tentando desde o começo do século XVIII. E o teatro era um lugar que as pessoas iam para ver, mas principalmente para serem vistos. Então, apagar a plateia significava valorizar o trabalho dos artistas num outro nível, colocar os artistas num outro patamar. Não, agora é a hora da arte. E quem conseguiu isso pela primeira vez foi um compositor, mas que era um homem da cena, né? O Wagner, ele criou a teoria da grande obra de arte, da ideia de que dentro do palco você pode reunir todas as artes, né? Ele foi a primeira pessoa a conceituar essa ideia do encontro das artes, que, de certa forma, estavam sempre um pouco separadas no palco, né? E ele, tanto na utilização da luz, quanto na utilização da cenografia e tal. E em relação à arquitetura, tem um momento em que ele... tem duas coisas muito importantes em relação à arquitetura do Wagner. Uma é que ele, graças ao Ludwig, que era um imperador da Áustria, né, ele constrói uma infinidade de teatros e pela paixão que o Ludwig tinha pela música dele, né? Ele era muito encantado com o trabalho do Wagner, e o Wagner fomenta essa ideia da construção desses teatros. E depois o Wagner consegue construir um teatro que ele desenha, que ele pensa junto com o arquiteto,
e que é o primeiro teatro de plateia inclinada, em que o fosso da orquestra fica escondido, em que a boca de cena é maior do que o normal, em que você tem coxias suficientes para entrada e saída dos cenários. Ou seja, ele revoluciona a arquitetura teatral através do pensamento de um homem do palco, um homem que usava o palco, que dirigia suas próprias óperas e tal. E aí eu acho que a arquitetura e a luz tem esse histórico que vem desde a Grécia, da maneira como eram construídos os anfiteatros gregos, até hoje, né, a maneira como os arquitetos lidam com isso, mas principalmente ali até o meio do século XX. E a utilização dos arquitetos como cenógrafos, a utilização dos arquitetos como homens de teatro, né? Uhum. Então, a gente está totalmente ligado aí. Sim, até com o teu livro, que eu tive uma informação super interessante sobre o primeiro sistema de dimerização que a gente conhece hoje, né? Esse sistema de aumentar e diminuir o fluxo luminoso ali, foi criado por um arquiteto na época para iluminação teatral. Isso. É isso, né? O Sebastiano Serlio, que era uma espécie de inventor, uma espécie de professor Pardal do século XIX, ele cria porque a evolução da luz cênica, ela vai da vela, depois a utilização do gás, depois a luz elétrica. Na época da vela, eram utilizadas muitas velas. Muitas velas. Eram velas em candelabros na plateia, velas na ribalta, velas nas laterais do palco, velas no alto do palco, velas no fundo do palco e tal. E ele criou um sistema para poder dimerizar as velas. O que ele inventou? Ele inventou umas traquitanas que desciam como se fossem copos em cima de lata, né? Em cima das velas, iam tirando o oxigênio da vela. E isso fazia com que a luz diminuísse e aumentasse. E ele faz esse sistema nos candelabros, faz esse sistema na ribalta, faz esse sistema nas velas laterais e faz esse sistema nas velas que ficavam atrás das bambolinas. Bambolinas são aqueles tecidos que ficam no alto do palco para esconder as maquinárias e tal, né? E isso é o primeiro sistema de dimerização maquinal. E depois disso, a gente vai ter a dimerização feita no gás. Então, se você olhar, por exemplo, a primeira mesa a gás, o primeiro sistema de controle do gás, das chamas de gás, eles eram todos setorizados. Então, você tinha o controle das luzes de ribalta, que são as luzes de chão, você tinha o controle das luzes laterais, você tinha o controle das luzes da plateia, você tinha todos esses controles e os operadores de gás, né? E esse sistema, a maneira como ele foi desenhado, o design dele foi reproduzido depois nas primeiras mesas de luz. Se você pegar, por exemplo, as mesas alemãs, ADB, o desenho delas, o dimmer, ele era arredondado, ele não era um dimmer reto, como a gente tem hoje em casa, aquele dimmer que você levanta e abaixa e tal. Os dimmers eram arredondados. Esse design é uma homenagem a essas primeiras mesas a gás, né? Então, essa união aí de arquitetura, físicos, óticos, cientistas e gente de teatro, ela foi muito forte, muito, muito preponderante a partir do Renascimento para a mudança de tudo, né, na caixa teatral, né? Sim, ótimo. É muito conhecimento, né, Paulo? Eu fico aqui só encantada te ouvindo falar. E não sei se você já se sente à vontade, então, para a gente passar para o teu livro, para todo mundo poder conferir imagens, né? Teu livro é predominantemente feito de imagens, o que torna ele, na minha opinião, super interessante. Eu já tinha esse projeto de fazer o livro, ao mesmo tempo eu não queria fazer um livro técnico, porque existem já muitos livros técnicos, e a técnica também ela vai ficando ultrapassada, porque vão tendo novas tecnologias. Então eu pensei em fazer um livro sobre a poética da iluminação e sobre a história da iluminação. Então eu dividi esses capítulos, como a gente vai ver agora, da maneira como porque uma das coisas que eu sempre pensei é como é que a gente escreve com a luz. A luz é uma arte silenciosa. Como é que você escreve com elas? Quais são os objetos que a gente usa para se comunicar, né? Quais são os sentimentos que a gente causa?
E aí eu pensei um pouco e dividi nesses capítulos que eu vou mostrar agora rapidamente para vocês aqui. O livro se chama A Dramaturgia da Luz. Aqui é um prefácio escrito pelo Flávio Marinho, grande diretor de teatro, meu amigo de muitos anos. Um ótimo prefácio. Contando um pouco da minha história e tal. Aqui é o Sérgio Brito, o grande ator Sérgio Brito. Aqui é a Cláudia Raia entrando em cena, uma foto por trás da... Aqui é uma brincadeira que eu fiz, é um texto que eu escrevi de abertura chamado Carta a um Jovem Iluminador. Eu vou aumentar um pouco aqui. É uma brincadeira com Rainer Maria Rilke, que escreveu um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, em que ele conta para um jovem poeta, ele fala um pouco sobre a vida para esse jovem poeta, e eu escrevi aqui um pouco dos pensamentos que eu tenho sobre luz para os jovens profissionais de iluminação. Aí tem esse texto, e aí depois eu começo o primeiro capítulo, que se chama Traços, com essa ideia de que você... Aqui é o Pedro Paulo Rangel. Tem essa frase aqui do Alexander Bloch, a arte é o pressentimento da verdade, que eu acho uma frase incrível para abrir os pensamentos e tal. E aqui começa essa coisa dos traços com a luz, né? A ideia dos focos, né? Das linhas que a gente cria no ar, né? E que a gente pode ir desenhando o ar com a iluminação. Olha, aqui, por exemplo, é uma frase do Goethe, que ele diz: os olhos necessitam da imaginação para ver. Nem só sob a análise racional se vê as leis naturais. Jamais se originou uma ciência sem a percepção poética. Ou seja, o Goethe está aqui resumindo um pouco o que eu falei, né, da junção da ciência e da arte, que fez a arte teatral acontecer. Aqui a Estela Maria Rodrigues. Né, já nesse início, a minha primeira percepção dessa comparação entre a iluminação arquitetural e a iluminação cênica, sobre as possibilidades da onde vem o fluxo luminoso, né? Da onde vem a fonte da luz. Você posiciona ela de cima da pessoa, ou da cena em si, do lado, da diagonal, atrás, dependendo do efeito que quer causar. A mesma coisa acontece na iluminação arquitetural. Como um vaso de planta. Se você quer iluminar somente a silhueta, você ilumina de trás. Se você quer iluminar como um todo, ilumina da frente, enfim. Então, aí foi o primeiro ponto que eu já vi essa semelhança entre as duas áreas. Exatamente. E a gente vai percebendo aos poucos a quantidade de efeitos que a gente tem em iluminação cênica que podem ser usados na iluminação arquitetural. Aqui continua, tá vendo? Essa ideia do traço, né, a contraluz, que é uma coisa que muitas vezes não se usa na arquitetura e que transforma as coisas em outros objetos, né? A contraluz, ela reforça as formas. Isso aqui é um efeito que se usa muito em iluminação, que se chamam gobos. Os gobos são máscaras que se colocam nos refletores que dão esses raios. E também é uma coisa que pode se usar, dependendo do que a gente esteja fazendo em arquitetura, né? Para iluminar um jardim, ou para iluminar uma parede, ou para iluminar algum espaço que você queira projetar, por exemplo, sombras de galhos que não existem. Você pode usar um efeito como esse. Aí vem um segundo capítulo, que é espaços. Esse eu acho que tem muito a ver com arquitetura, que é quando você usa a luz para a criação de espaços. Está vendo? Aqui tem 2 exemplos de gobo.
um gobo industrial, imitando uma janela, e um gobo que foi feito manualmente, escrevendo essa palavra, cucho, que significa homossexual. É uma peça chamada O Jornal, que fala sobre a perseguição aos homossexuais em Uganda. E aqui é o momento em que o personagem vê que a parede dele foi pichada com essa palavra. Aqui essa ideia de você estar na luz e estar em sombra, né? Isso é uma peça chamada Inoportuno, com Daniel Dantas. Eu acho que esse também na verdade, é o que eu vejo de maior semelhança. O ponto mais que faça assemelhar essas duas profissões, no caso, né? Que é a questão da sombra. A importância da sombra na iluminação. Para vocês, isso é muito nítido, né? Muito, a gente usa muito. Aqui, por exemplo, um espetáculo chamado Se Eu Fosse Você, em que você pega objetos que são bidimensionais e deixa eles vazados, eles passam a aparecer objetos que estão voando, né? Que estão no ar, né? Todas essas fotos são de iluminação suas? Desculpa te interromper, mas só para tirar essa dúvida. Pode falar à vontade. São. Tudo que está no livro foram peças que eu iluminei. Legal. Aqui é Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, é uma relação da iluminação com a cenografia, que é muito arquitetural, por exemplo, nesse caso aqui, né? Você vê muito... É uma cenografia construtivista, né? Com a luz interna nela, né? Aqui, Dona Eva Vilma e Dona Anicete Bruno, é uma coisa, a gente criando a noção de espaço, de quarto, né? Fechando um espaço para elas, como se fosse o tamanho do quarto. Aqui a ideia de que você pode iluminar a mesma cena de duas formas diferentes, né? Você vê que é a mesma cena, os mesmos bancos, com os mesmos bailarinos. Numa você está iluminando só os pés e na outra você está iluminando eles em contraluz. Aqui um jogo de espelhos é a Vera Fischer com Pierre Baitelli, num espetáculo chamado Doce Pássaro da Juventude. Isso daqui é um espetáculo chamado Nerium Park, direção do Rodrigo Portela. É um jogo também entre gobos, iluminação nas paredes e uma luz geral. Então, você vê que tem várias luzes aqui, né? Você tem uma luz geral, você tem uma luz que está definindo esse risco aqui no chão, recortada, você tem a luz que ilumina os atores, você tem uma luz sobre cada planta, você tem uma luz azul na parede, você tem uns gobos de janela. Então, aqui eu achei bom usar essa foto para ver como é que várias luzes com intenções diferentes podem coexistir, né? Aqui a gente tem Navalha na Carne, com Luísa Thierry e Alex Nader, um espetáculo do Plínio Marcos. Também uma relação muito forte entre iluminação e arquitetura teatral, tá vendo? Você tem aqui o neon, as contraluzes vindas pelas janelas e pela porta, as luzes internas, uma luminária. Isso é uma coisa muito comum em teatro, a gente ter várias ideias de luzes criando o espaço, reforçando o espaço. Aqui é uma brincadeira com luzes frias, tá vendo? A gente tem aqui 3 luminárias de lâmpada incandescente, que é uma coisa super comum em espaços de galpão e tal, e não tão comum de utilizar em teatro, né? A brincadeira de usar uma luz bem realista. Aqui um jogo de sombras, uma personagem de um espetáculo chamado Se Não Agora Quando, em que essa personagem passa a vida olhando pelas janelas, olhando a vida dos outros e tal, e aí é uma brincadeira com a luz de multiplicar essas janelas com as sombras, né? Eu pedi para tirar os panos do teatro e usei as paredes do Teatro Sesc da Tijuca para fazer esse efeito. Aqui um espetáculo chamado A Partilha, com Suzana Vieira, Arlete Salles, Teresa Piffer e Natália do Vale, e que era um jogo bem realista, de uma sala com um prédio na frente e tal. E aqui é uma homenagem a esse espetáculo que ficou mais de 15 anos em cartaz. Aí vem o que você falou sobre sombra, vem um capítulo especialmente dedicado às sombras, né? Aqui, por exemplo, uma brincadeira de sombras do Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Aqui você tem o Museu de Niterói, o Pão de Açúcar e tal. E todas essas sombras são feitas por lanternas colocadas no chão do palco e por objetos que são dejetos, são lixo, né? É uma peça que fala sobre o Rio de Janeiro e sobre a incapacidade do Rio de Janeiro ser uma cidade mais organizada, mais limpa. Então, fala muito sobre isso, sobre o histórico do Rio de Janeiro
com o seu lixo, né? Uma cidade linda e, ao mesmo tempo, que tem essa culpa, né? E aí eu fiz essa brincadeira das sombras do Rio de Janeiro. Aí aqui continua esse jogo de sombras, né? Que pode ser tanto as sombras projetadas quanto a sombra no próprio ator, ou seja, as brincadeiras de claro e escuro, que são super normais, né? No teatro, aqui também, uma contraluz. Você não vê o rosto do ator, mas sente o rosto do ator, sente o corpo do ator. Espetáculo chamado Adubo. Aqui, por exemplo, é um efeito de teatro, que é um efeito interessantíssimo para quem é de arquitetura, que a gente chama de negrito, que é quando você ilumina o fundo e tira a luz dos objetos que estão na frente. Então, você vê que tanto a cenografia quanto os atores não têm luz, e a luz está no tecido lá no fundo do palco, né? E causa esse efeito que a gente está vendo aqui, que cria uma tridimensionalidade. Fica lindo, né? Fica lindo. Aqui o Renato Borg e a Diana Bolt, num espetáculo chamado Casamento, também sombras de ribalta, tá vendo? Que a gente tem umas sombras delicadas, suaves, atrás deles. E aí é uma brincadeira bem dramatúrgica com a luz, porque eles estão falando uma coisa, mas ele está falando uma coisa para ela, mas ele está querendo dizer outra. Então a gente brincava em iluminá-los de um jeito e o que eles faziam com as mãos e com a sombra era outra coisa, né? Então tinha toda uma sexualidade aqui na relação de pai e filha que era mostrada pela sombra. Então a sombra como a alma do personagem, né? Aqui também o espetáculo chamado Cachorro, que se usava muito isso, essa ideia de sombra e luz, a pessoa iluminada na frente do telão com sombras. Aqui um espetáculo chamado Mojo e Mícobo, também com essa brincadeira aqui, que você tem a sombra no ator e um ator em contraluz em sombra, né? A famosa sombra chinesa, né, que a gente chama. Aqui o Eduardo Moscovis fazendo um movimento com os papéis, rasgando os papéis, e a criação de sombras com a cenografia. Essa foto aqui, que é a paixão de várias pessoas que receberam o livro, que parece um quadro, né, de expressionista, impressionista, aliás, né, parece um pouco uma pintura de Caravaggio, né, uma coisa assim. E é um espetáculo chamado Santa Joana dos Matadouros, assim, um momento final em que esse personagem daqui da frente carrega um pano gigante vermelho, como se fosse um sangue que ele derramou, e está falando um último texto que encerra a peça. Aqui um musical chamado Cole Porter. Aqui mais um balé da cidade de Niterói, também com o mesmo efeito de negrito. Aqui, aquele efeito dos globos que eu falei, tá vendo? Das sombras, esse efeito que está no chão aqui, ele vem dos refletores. Os atores aqui estão em contraluz e ao mesmo tempo projetados no chão. E aí vem um capítulo chamado Sentidos, que é bastante subjetivo, né? Mas que eu acho que é a grande função da luz, né? Que é causar sensações, né? Como a luz, aqui no caso usando a própria iluminação de um vídeo, né? Essa atriz que está aqui está sendo projetada no fundo, é a Ana Kutner fazendo Ana C, um navio no espaço, sobre a Ana Cristina César. Esse lado poético que a iluminação tem, né? Aqui a Lara Dantas, que é uma bailarina também da cidade de Niterói, do balé da cidade de Niterói, fazendo Carmen, sendo absorvida aqui, morrendo, é o momento da morte da Carmen. Eu amo essa imagem aqui, era só um foquinho nela, que ia sumindo junto com ela, morrendo junto com ela. Aqui mais uma foto do Navalha da Carne, do Ranieri Gonzalez. Aqui a Cláudia Raia. Tem essa frase aqui é de um camarada que todas as pessoas que fazem arquitetura têm que conhecer obrigatoriamente, que é o Adolf Appel. Adolf Appel foi um arquiteto e foi um grande homem de teatro, um cara que revolucionou o teatro e o espaço cênico. E ele diz essa frase aqui: a luz é no espaço o que os sons são no tempo, a expressão perfeita da vida. Ele foi um dos primeiros caras a dizer que a luz no teatro, ele participa ali da virada do século XIX para o século XX, e já trabalhando com luz elétrica, e é uma das primeiras pessoas a estudar a função da iluminação nas artes cênicas.
e dizer que a cenografia e o espaço não deviam mais ser a reprodução da realidade, a reprodução da natureza e nem do nosso cotidiano. E aí começa a desenhar cenografias completamente ligadas a volumes, a espaços, a utilização da iluminação através desses espaços, e ele recria, junto com o Gordon Craig, um novo pensamento para a cenografia teatral e influenciam uma enorme quantidade de arquitetos desse período. Aqui um espetáculo chamado Billie Holiday. Aqui duas bailarinas, Sueli Guerra e Isa Kokai. Aqui um espetáculo chamado Pacto de Sangue, um momento que os personagens fazem o tal Pacto de Sangue, uma luz vermelha só nas mãos deles. Aqui uma brincadeira da luz com os cristais que caíam, e aí eu juntei essa imagem de cima com essa imagem daqui, que são espetáculos diferentes. Esse daqui é um espetáculo chamado As Crianças, que falava sobre radioatividade, e eu criei essa iluminação verde sobre esse chão de brita, né, de pedra, né, trazendo a radioatividade para esses personagens, porque a peça falava sobre isso, sobre pessoas que abandonaram uma usina nuclear e que estavam sendo chamadas para voltar para a usina nuclear, mas não queriam ir porque queriam ficar vivos, ia ter um vazamento na usina nuclear, e eles queriam tirar os jovens de lá e levar as pessoas mais antigas, mais experientes. E eles estavam sendo recrutados para isso e eles não aceitam. E o tempo inteiro essa brita pegando essa radioatividade, impelindo essa discussão. Aqui uma parede de luz de um espetáculo chamado Romeu e Julieta. Aí vem as cores, né? A famosa questão da utilização das cores. Aí eu brinquei com a questão do RGB, que a gente usa muito em iluminação cênica, e a arquitetura está começando a usar direto agora, que é você usar o vermelho, verde, azul, branco, âmbar, e misturar essas cores todas para contar tonalidades que ajudem a fazer uma textura aparecer, né? Então, eu fiz uma escolha de fotos vermelhas, depois algumas verdes. Paulo, dá para eu aproveitar e tirar uma dúvida que eu acho que você conseguiria esclarecer? A luz, ela seria laranja ou ela seria âmbar? Existe luz laranja? Não, o que as pessoas, na verdade, acabam chamando de luz laranja é a temperatura de luz quente, né? Porque, quer dizer, no teatro, como a gente fala, a gente tem, antes do advento do LED, a gente usava as gelatinas, que são os filtros, né? Gelatina é um apelido, para quem não sabe, esse apelido dos filtros de gelatina é porque na década de 50 e 60, as gelatinas elas vinham como se fosse um filtro, né? Como se fosse uma... Como é que se chamaria isso? Uma linha, assim, uma placa, em placas, né? Você botava essas placas na água quente, aquilo derretia e fazia gelatina. E quando apareceram os meus filtros aqui no Brasil, o pessoal apelidou de gelatina. Mas gelatina não é o nome técnico. Então havia uma gama enorme de cores de gelatina. Então você tinha azuis, verdes e tal, e você tinha as gelatinas laranja, que nós chamamos de âmbar, né? A gente costuma chamar de âmbar. Você tinha várias tonalidades de âmbar, âmbar mais claros, âmbar mais escuros e tal. E o âmbar fica ali entre o amarelo e o vermelho, é a mistura do amarelo com o vermelho. Hoje, quando você quer conseguir um âmbar no LED RGB, você mistura o verde com o vermelho e vai dosando as tonalidades até chegar nos amarelos e nos âmbares que você deseja. Legal. Em relação à temperatura de cor, é que a gente chama de luz amarelada, as luzes com temperaturas mais quentes, né? E luz azulada. Mas vocês no teatro, vocês não chegam a trabalhar exatamente com temperatura de cor, só com essas gelatinas? Ou com as gelatinas ou com os próprios LEDs, que hoje em dia fazem todas as tonalidades, né? Existe um refletor chamado Par LED, que hoje em dia ele tem RGB, W, AB, UV, estrobo, ou seja, no mesmo refletor você consegue luz vermelha, verde, azul, branca, âmbar, ultravioleta e ainda pisca. Então, assim, você tem muitas opções de tonalidades usando essas combinações, né? Uhum. Mas, em geral, a gente usa, sim, a questão da temperatura de cor no teatro, mas ela não é tão preponderante como é na arquitetura. Sim, ótimo. Aqui um espetáculo chamado Jazz Henry, uma iluminação de velas também, e uma brincadeira aqui
com vermelho também ainda. Aqui um espetáculo chamado Camille Claudel, essa ideia do foco, né? Como o foco pode trazer o aspecto da solidão do personagem, né? Para quem conhece a história da Camille Claudel, que foi amante, né? E era uma escultora também, mas que foi um pouco esquecida pela história e tal. E essa peça é sobre a história da Camille Claudel. Ela foi amante de Rodin e eu coloquei essa imagem no livro porque, para mim, isso aqui é o símbolo da solidão dela. Assim, uma coisa que me impressiona muito é o poder que a iluminação tem também, junto com a fotografia, né, de criar imagens simbólicas, assim, simples, mas simbólicas. Aqui é o Hair, musical Hair. Aí a gente vai passando para os verdes, tá vendo? Um espetáculo chamado Da Vinci. Aqui um balé do grupo DC, chamado Cores Brasileiras. Aqui a Grande Rogéria, no espetáculo 7, musical de Charles Miller e Cláudio Botelho. Aqui tem uma frase que eu amo, aqui é novamente a Lara Dantas, a bailarina, que é uma frase do Mallarmé, que é um poeta romântico, que ele diz: proponho um teatro maravilhosamente realista da nossa imaginação. Ou seja, aqui ele estava dentro do romantismo, né, movimento que ele foi um dos símbolos, dizendo, cara, a partir de agora, chega da arte imitar a realidade. E ele fala, propõe um teatro maravilhosamente realista da nossa imaginação, ou seja, entendendo que a nossa imaginação era a nova realidade que devia ser buscada. Aqui um musical infantil chamado Umbela, sobre uma lenda africana. Aqui a Isabela Bicalho em Elisete, a Divina, sobre Elisete Cardoso. Aí a gente entra nos azuis, tá vendo? Essa imagem, eu tenho uma dúvida. Despertar da Primavera. Especificamente sobre essa imagem. O que eu consigo... Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou olhando no livro. Você tem dois tipos de lentes, é isso? Não sei se 2 ou mais. No refletor? Isso. No refletor que você fala? Isso, no refletor. Não. E qual seria... essas linhas que você... Fala. Eu consigo... É que eu vejo, na verdade, como se fossem 2 tipos de lentes aqui. Um mais furadinho, a impressão que eu tenho é essa. Não, essa sensação que você tem, eu vou te explicar o que é. Esse refletor que você está vendo são moving lights. Os moving lights são refletores que a gente chama de refletores inteligentes, que são refletores que eles, além de terem movimentos, eles poderem fazer o movimento de tilt de pan, né, ou seja, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, eles ainda têm opções de cor e opções de gobos, que são aquelas máscaras. E, além disso, ele tem a opção de desfocar e focar a tua luz. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo moving lights com um gobo, que eu não lembro mais qual era o gobo, girando e desfocados. Então, eu usei 3 ou 4 recursos do moving, que tem dentro do moving light para criar uma luz não realista, não tradicional, digamos assim. Né? Então, isso aqui é um momento em que esses personagens todos escrevem cartas de amor, leem cartas de amor uns para os outros. É uma peça que fala muito sobre repressão sexual, e no momento que eles jogam esses papéis, essas cartas para o alto, esses refletores saem dos seus lugares, se movimentam em cima deles e tal, com esse efeito, né, como se fosse o ar se mexendo e tal. Daí que vem esse efeito. Ah, legal, agora entendi. Aqui é o Nine com a Totia Meirelles. É uma utilização, tá vendo, de lâmpadas, que agora está se usando muito isso em iluminação arquitetural, que são essas lâmpadas artesanais, que você vê o filamento grande dentro delas e tal. Aqui é o Mágico de Oz, com a Malu Rodrigues. Aqui é o final do primeiro ato do Despertar da Primavera. E aqui a Aline Deluna, no musical dirigido pelo Otávio Miller também. Você vê aqui as lâmpadas de ribalta, também uma homenagem aqui
a um teatro de revista da década de 20, de 30. E aí, quando eu estava terminando o livro, eu percebi que muita gente ia ficar de fora do livro. E resolvi fazer uma homenagem aos atores, que eu acho que a iluminação é um elemento de interpretação, né? E aí eu coloquei vários atores com os quais eu tinha trabalhado em peças diferentes, Ítalo Rossi, Rubens Corrêa, Erson Capri, Edwin Luiz, Mário Borges, Bianca Bainton, Maria Bravo, Maria Pera, Miguel Falabella, Dona Ida Gomes, Marcos Breda, Lília Cabral, enfim, muita gente aqui, Estela Freitas, aqui novamente a Vera Fischer, Maria Padilha, Dona Rosa Maria Murtinho, Marcos Palmeira, Adriana Esteves, aqui o do Moscovis naquela mesma peça que eu tinha mostrado lá, Karen Coelho, Zé Mauro Brandt, Cláudio Botelho, Gustavo Gasparani, aqui o Jarbas Homem de Melo. E aí aí eu vou mostrando uma série de atores, Leonardo Neto, aqui em cima tem a Gotti, Dona Ivone Hoffmann, aqui, Leandro Santana, Gustavo Falcão, Ana Botafogo, Bárbara Paz, Camila Amado. Aqui é o momento internacional do livro, a atriz Maria Medeiros, atriz portuguesa. Ana Lu Prestes aqui. Eu vou vendo, Gilberto Gavronski, Marina Viana, Cláudio Mendes, Elisa Pinheiro, Celton Mello, Kiko Mascarenhas, Soraya Ravelli, Marcos Sacramento, Pedro Cardoso, Estela Rabelo, Tônia Carreiro, Valmor Chagas, Cristina Pereira. E encerro com a dona Bibi Ferreira, com quem eu trabalhei muitas e muitas e muitas vezes. Uma frase que uma vez eu falei para ela, o ator é uma fúria, que ela gostou muito, e resolvi encerrar com essa frase. E acho que a luz é uma fúria também. E aí vem um texto sobre a história da iluminação. E nesse texto tem várias figuras e em vários momentos tem referência aos arquitetos, ao trabalho dos arquitetos, principalmente a partir aqui do Renascimento. Aquilo que eu falei, aquela maquinária que ele cria das cúpulas para cair em cima das velas, tá vendo? Do Nicola Sabatini. E a mesa que eu falei, a mesa de iluminação a gás aqui, o operador de luz embaixo do palco, aqui está um ator, aí eles fizeram um corte, né? E se a gente pudesse ampliar aqui, deixa eu ver se dá para ampliar. Deixa eu ver se dá para ampliar mais. As resistências eram arredondadas, tá vendo? Ainda tinha essas manivelas aí, como se fossem volantes para operar a luz. É isso, aí eu vou falando de várias pessoas importantes para o teatro, os primeiros inventores, falo dos principais movimentos simbolistas, expressionistas. O que é interessante para o arquiteto, né, Paulo? É muito interessante para conhecer a história da luz como um todo. Até eu acho que é interessante você falar um pouquinho também dessa parte mais teórica de antigamente, como o teatro era pensado com a luz do sol, com a iluminação natural. Claro. Olha, aí termina a minha bibliografia, os agradecimentos, e é isso. Aí, como é que eu volto para a gente aqui agora? Eu volto para cá, né? Assim já está nós dois aqui. Desculpa se eu me alonguei demais aqui. Não, ótimo. É mais conteúdo, é mais aprendizado, melhor assim. Tá. Diga. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parte teórica do teu livro, que eu achei super interessante, que eu acho que é um assunto muito pertinente para qualquer arquiteto, ainda mais quando se trabalha com iluminação. Como antigamente os teatros eram pensados com a iluminação do sol. Outro dia eu fiz uma live para a UF e tinham vários arquitetos falando, né? E um dos arquitetos falou sobre a iluminação natural. Eu fico na dúvida se ele é de Fortaleza ou se ele é de Natal. Então depois eu vou descobrir, eu vou passar para você. Uhum. E ele falou que ele tinha uma paixão pela luz natural. E ele resolveu estudar, fazer uma defesa de tese dele sobre iluminação natural. E como a gente não domina a iluminação natural, né, você tem que lidar com ela, você tem que se preparar para ela na arquitetura, ele resolveu começar a fazer as casas dele
que até lembra um pouco o trabalho do Gaudí, né? Que é um trabalho, aquela casa da Bainló, né? Que ele faz as janelas, as persianas, que vão mudando a luz dentro da casa, né? Vão espelhando a luz do sol para a luz do sol ir batendo nos espelhos e chegar no primeiro andar. Ele fez um pouco esse tipo de trabalho, fazendo uma arquitetura que tivesse mais frestas, tivesse mais persianas, que tivesse mais cobogó. Ele começou a estudar cobogós, ele começou a estudar o movimento do sol durante o ano, e aí ele começa a construir as portas e as passagens e os corredores, sempre com vazamentos de luz. Ele utiliza tijolos de vidro, ele usa grandes paredes de vidro com cortinas com persiana. Ou seja, ele, ao invés de brigar com a luz do sol, ele impedia a entrada da luz do sol, ou da luz artificial, seja ela qual for no dia, ele se vale dela. E aí é muito interessante porque ele mostra, por exemplo, o mesmo corredor em que a luz do dia entra num dia de sol potente e num dia nublado. E tem uma terceira foto de um dia de chuva. E é outro lugar. É absolutamente outro lugar. Então a luz natural muda o ambiente sem ele gastar energia com uma lâmpada. Então, eu acho muito legal que a gente pense, principalmente hoje em dia, que a gente pensa tanto nas questões de sustentabilidade, a gente pensar na luz artificial, quando for possível, claro, convivendo com a luz natural. E existem muitos recursos, recurso de espelho, recurso de persiana, de cobogó, de vidro, de tijolos de vidro, de frestas. Enfim, aí é a cabeça de cada arquiteto e a pesquisa de cada um. Mas você não se fechar para a luz artificial. O que eu acho interessante de falar sobre os gregos, por exemplo, é que todos os anfiteatros, tanto na Grécia quanto em Roma, eles eram construídos de maneira que o sol fosse baixando, indo para frente, para trás da plateia, para frente do palco. Ou seja, você via o nascer do sol e depois você ia vendo melhor a cena, depois você ia parando de ver, que é quando se acendiam os archotes, as velas e tal. E é muito interessante porque a gente não fala sobre luz na tragédia grega, mas a iluminação era pensada dentro dos limites que eles tinham. Então, por exemplo, eles não só simbolizavam a luz com a utilização, por exemplo, de panos pretos que representavam a noite, panos pretos com estrelas desenhadas, como eles usavam reflexos do sol, que ainda não estava na posição que eles queriam, para iluminar os atores. Então, eles usavam escudos espelhados para jogar a luz para a cena ficar mais iluminada. A tragédia grega demorava um dia. As peças não duravam 2 horas, duravam 12 horas. Então, você via o entardecer, você via o anoitecer. E a tragédia grega era construída dramaticamente assim. A dramaturgia da tragédia grega, as coisas vão escurecendo, elas vão ficando mais graves, mais duras, mais trágicas. E a luz acompanhava isso. Então, ao contrário do que a gente pensa, eles pensavam na luz. Eles só não tinham os recursos que a gente tem, mas a luz sempre esteve presente de alguma maneira, né? Quando você fala, por exemplo, do início do teatro, que é totalmente ritualístico, o que é o início do teatro? É gente cantando e dançando em volta da fogueira. E a fogueira é uma coisa que tem tudo a ver com a nossa capacidade de ritualizar a vida, de estar em volta, organizados em volta, numa gira, em roda para contar histórias, e a luz. E a luz. Sim. E que era usada pelos contadores. Eles pegavam, por exemplo, uma brasa e botavam perto do rosto, ou iluminavam a cara de alguém que estava perto da roda. Então, luz e a sombra, o claro e o escuro, a noção de luz como uma coisa espiritualizada e trevas como uma coisa telúrica e tal, isso sempre teve na história da humanidade. Então, é uma memória atávica que a gente tem sobre a iluminação muito mais forte, muito mais profunda do que a gente imagina. Sim. É interessante de se pensar que, muito pelo contrário, não é uma questão que não se pensava em luz. Eu acho que se pensava de uma forma talvez até melhor do que hoje, enquanto hoje em dia se tem tudo na mão, né? A gente acaba esquecendo da iluminação primordial, que é a luz do sol.
muitas vezes acaba ficando esquecida, se pensa muito em priorizar a iluminação artificial. E, poxa vida, o principal que é a iluminação do sol, né, que se pensava antigamente, então, bem no fim, era muito mais pensado em luz do que hoje, de uma forma diferente, mas era muito pensado. É muito bonita a história da iluminação, porque é a história da evolução humana, né? É muito interessante. Aquele momento ali do final do século XIX, a passagem para o século XX, a partir da lâmpada elétrica, ela muda a história da humanidade. Ela muda a história da humanidade. Essa passagem do século XIX para o século XX, tudo acontece ali, né? Você tem o início da psicanálise, você tem a iluminação elétrica, o teatro é um dos primeiros lugares onde a iluminação se desenvolve. Você tem o cinema aparecendo, os costumes estão mudando, a dramaturgia teatral muda por conta da iluminação, né? Então, assim, o mundo está se modificando junto com o aparecimento da iluminação elétrica, e foi muito rápido. A história da iluminação a gás, por exemplo, demorou 50 anos para ser instalada, né, para ser colocada nos teatros. A luz elétrica, ela durou 5 anos, 10 anos. 2 anos depois do surgimento da luz elétrica, já tinha o primeiro teatro todo com luz elétrica instalado, um teatro na Inglaterra. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? O mundo se modificou muito rápido a partir disso. Sim, como um todo, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Uhum. Paulo, eu não quero deixar de falar um pouco mais sobre a questão da Artlight, para você também até falar para todo mundo como entrar em contato para saber mais, para se aprofundar nisso tudo que você falou. A gente tem, eu tenho o Pablo, que está acompanhando a gente aqui, ele está colocando meu telefone aqui para quem quiser entrar em contato direto comigo, né? Eu acho que a gente não colocou o meu e-mail, né? Que é pcmedeiros0@gmail.com, mas a gente pode ir colocando aos pouquinhos aí. E as pessoas podem entrar em contato direto comigo. A Artlight é uma empresa de iluminação cênica que já tem 30 anos no mercado. Eu já fiz mais de 1.200 projetos de luz, né, nesses 35 anos que eu tenho. E agora a gente está entrando nesse mercado incrível da arquitetura, né? E eu estou realmente eu já ia questionar isso. Que bom que você já falou. Eu estou entrando direto agora, muito apaixonado. Estou preparando um projeto que ainda é um pouco segredo, mas é um projeto de iluminação arquitetural para patrimônio histórico. Então, a gente está tentando realmente levar a Artlight para esse lado. Eu fiz, há 3 anos atrás, um evento chamado Festa das Luzes, em Vassouras, que foi a primeira festa das luzes realizada não no perímetro urbano, mas na natureza. É uma festa das luzes com vários artistas plásticos, vários designers, vários cenógrafos que criam obras e elas ficam expostas no alto de uma montanha, num espaço chamado Uanaetê, em Vassouras. E ali eu comecei a perceber a enorme possibilidade que a gente tem com a iluminação de criar eventos de encontro. Se você for para a Europa, por exemplo, sempre existiu uma preocupação muito grande com a iluminação pública, os espaços públicos serem iluminados para que você possa andar à noite, para que você possa se sentir seguro, para que você possa observar os monumentos, mesmo eles fechados. Enfim, você viver a cidade à noite. A escuridão tira do cidadão e joga o cidadão para dentro de casa, tira do cidadão a sua cidade. A luz pode trazer a cidade de volta para o cidadão, pode fazer a cidade ter vida à noite, e uma vida mais segura, mais bonita, de observação, de convivência, né? Uma convivência mais calma, menos neurótica, né? Do dia a dia, da correria do dia a dia, né? Então, eu estou muito encantado com esse universo da iluminação arquitetural urbana, e eu vou jogar minhas energias todas agora nessa direção. Eu vou acompanhar. Já estou louca para ver. Vou te chamar para tudo. Com certeza. E, Paulo, não esquece de falar também do teu curso, que você tem divulgado um curso, né? Fala um pouquinho sobre ele. Eu fiz um curso pela Escola Nacional das Artes, que é um curso que tem pessoas de vários segmentos artísticos e tal, né? Cenógrafos e figurinistas, e pessoas também da parte de marketing e de streaming e tal.
E é um curso que ficou muito bacana, porque ele é um curso que fala não só sobre a história da iluminação, mas sobre as etapas do processo de criação de um projeto de luz dentro das artes cênicas, né? E é um processo que ele é muito próprio meu, muito ligado às artes cênicas, mas é o que eu acho que, de alguma maneira, ele serve a quem trabalha com arquitetura, porque eu acho que quando um cliente chega para um arquiteto ou para um iluminotécnico ligado à arquitetura para pedir um projeto, você também vai ter que ter um mergulho naquele cliente, você também vai ter que entender a humanidade dele. Entender a humanidade de um cliente, de uma pessoa, de uma empresa, ou de um grupo de pessoas, ou de um espaço, ou de um templo, não é diferente de você entender a humanidade de uma peça de teatro, das personalidades de personagens da dramaturgia, ou do que pensa o diretor. São sempre relações humanas, assim. Então, eu espero que o meu curso também sirva a galera da arquitetura, né, para quem tiver interesse. Está muito bacana. É só clicar lá, é um curso barato, você fica com o curso para você, pode ver quando você quiser, é muito bacana. Aí tá aqui embaixo está o site, né, o link, né, para você acessar para comprar o curso. Legal, Paulo. Olha, realmente é muito conhecimento. Eu me sinto um privilégio enorme, primeiramente, em ter adquirido o teu livro, para mostrar aqui para todo mundo, ó, vale muito a pena, de verdade. Mas, além de ter visto o teu livro aqui, folheando em casa sozinha, poder conversar com você e ver você explicando todas as fotos, explicando o sentido do porquê que você colocou cada uma aqui. Caramba, quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar? E que bom que a gente está podendo gravar isso para todo mundo ver. E eu preciso falar que eu acho incrível que você lembra o nome de todo mundo que está nesse livro. São amigos, nossa, impressionante. Nossa, é muita gente, você lembra o nome de todo mundo. Cada rostinho que ia aparecendo ali, você falava o nome. Eu achei incrível. É bom que dá reconhecimento para todo mundo, né? São os amigos que eu fui fazendo durante a vida. E mesmo assim eu fiquei arrasado. Quando eu entendi que muita gente estava de fora, claro, eu falei, bom, tem uma hora que não dá mais, acabaram as páginas e tal. Foi difícil. Essa escolha foi bem difícil. Foi a parte mais difícil. Eu imagino. Chorei. Sério? Chorei muito. Só que a design gráfico dizia, cara, não tem mais o que fazer. É isso. Tem horas que a gente tem que aceitar as coisas. Muita gente ficou de fora, mas muita gente ficou dentro também. O resultado ficou maravilhoso. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, meu amor, obrigado. Então tá bom, Paulo, queria te agradecer mais uma vez, tá? Em poder dar essa super aula para todo mundo, para mim, para todo mundo. Só agradeço, realmente, muito obrigada. Eu que agradeço muito a vocês. O Pablo é meu amigo, iluminador querido também aqui do Rio de Janeiro, está junto com a gente, não está aparecendo, mas está junto com a gente, Pablo Cardoso. E você por essa simpatia, pelas perguntas maravilhosas e pela convivência. Espero que em breve a gente consiga se ver pessoalmente. Eu já estou vacinado, então espero que bom. Que a gente consiga se encontrar e que você esteja junto comigo lá nesses projetos que eu estou fazendo de arquitetura patrimonial. Caramba, Paulo! Caramba! Já fiquei muito feliz. Vou terminar mais feliz ainda agora. Vamos lá. Obrigada mesmo, tá? Obrigadão. Vou seguir te acompanhando pela internet. Beijo para você. Tá bom, obrigada. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Pessoal, para quem assistiu até o final, gostaria de agradecer muito em nome do CONAI, agradecer a presença de todo mundo que está fazendo parte dessa ideia. E semana que vem tem mais. Até lá!